Olá, turma! Mais uma vez nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre romantismo. Nós já falamos sobre as 3 gerações da poesia romântica no Brasil. Primeira, segunda, terceira geração. Primeira geração nacionalista, com a valorização do índio. Nós falamos sobre a segunda geração ultra-romântica e a terceira geração com um viés social. Quando nós estudamos a escola romântica, nós costumamos estudar a escola romântica dividindo-a em prosa e verso, ou prosa e poesia. A poesia se divide então nessas 3 gerações para fins didáticos. Por sua vez, a prosa ela vai se manifestar de uma outra forma. Não através das gerações, não através da primeira, segunda ou terceira geração, mas sim através dos temas que são abordados nos romances românticos. Os romances românticos, o gênero romântico, ou o gênero romance, melhor dizendo, o gênero romance ele vai se manifestar na escola romântica através das seguintes temáticas: o romance urbano, o romance indianista, o romance regionalista e o romance histórico. Cada um deles tem uma temática específica e tem características específicas. Nós sabemos, por exemplo, que os escritores que produziam obras na prosa romântica conviviam, obviamente, com os poetas românticos. A gente está falando da segunda metade do século XIX. Então, aquele contexto que nós já conhecemos, especificamente no Brasil, nós estamos falando de segundo reinado, nós estamos falando do Brasil se consolidando enquanto nação após a sua independência, após o primeiro reinado de Dom Pedro I, agora já com Dom Pedro II, o Brasil que vai experimentar várias mudanças, caminhando aí para uma revolução industrial, transformações de ordem política, de ordem social, abolição da escravidão é cada vez mais uma possível realidade no nosso país, já no finalzinho do século. Tudo isso está acontecendo dentro do contexto de segunda metade do século XIX. Essa segunda metade do século XIX, portanto, viu o surgimento da escola romântica em prosa. Mais especificamente, nós temos aí os primeiros romances produzidos na cidade do Rio de Janeiro. A obra que é um marco para o início da escola romântica em prosa é Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. Essa obra é muito pouco comentada, é muito pouco falada nos livros que estudam literatura no ensino médio, mas é uma obra que de fato marcou o início do romantismo em prosa no Brasil. O fato é que não era uma obra com características que a fizessem ou que a fizeram se projetar no cenário nacional. Há quem diga que Teixeira e Souza, na verdade, copiou a fórmula tão conhecida dos folhetins franceses. Mas, apesar disso, é uma obra que traz, sim, um contexto social, um contexto que vai apresentar o Brasil de forma que não era comum até então. Ou seja, a literatura está ganhando ares de brasilidade, a literatura brasileira está ganhando ares de uma literatura independente, uma literatura original, com características brasileiras. Como eu já falei, os romances, portanto, podem ser estudados através da sua temática. Nos romances urbanos, por exemplo, nós temos a caracterização do cenário urbano, do cenário das cidades, mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro. O romance urbano, portanto, vai retratar a vida na corte, o que acontecia na bela cidade do Rio de Janeiro, quais eram as formas de entretenimento, quais eram os hábitos das pessoas que moravam na cidade do Rio de Janeiro, quais eram os seus interesses, as suas relações familiares. E isso vai sendo retratado então no romance urbano, como por exemplo em A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que descreve ali aventuras amorosas de jovens estudantes de medicina.
um romance que caiu no gosto popular. O próprio Joaquim Manuel de Macedo é um escritor que cai no gosto popular. Por outro lado, nós já temos a figura de Manuel Antônio de Almeida, que escreve Memórias de um Sargento de Milícias. É uma obra que vai nos apresentar uma figura completamente nova ou de certa forma diferente do herói típico do romantismo. Nós temos então a figura do malandro, a figura do golpista, que é inserido dentro de um contexto em que nós temos uma camada da sociedade que também não é normalmente representada nos romances urbanos ou nos romances românticos. Nós sabemos que o romantismo ele deu uma atenção especial à burguesia. O que nós vamos encontrar em Memórias de um Sargento de Milícias não é exatamente isso. Ao contrário, nós vamos ver camadas da sociedade que não costumavam estar presentes nas obras da literatura brasileira daquela época. É uma inovação. Podemos até pensar que Manuel Antônio de Almeida nos apresenta já uma obra que vai nos antecipar o que nós vamos encontrar futuramente no realismo. Além disso, nós temos também a obra indianista. A obra indianista ela ficou bastante conhecida com as obras de José de Alencar. José de Alencar nos apresenta Iracema, o Guarani e o Birajara. Mais especificamente, na ordem correta, o Guarani, Iracema e o Birajara. São 3 obras que vão apresentar a figura do índio, a figura de um índio idealizado. Há muitas críticas sobre essa representação indianista de José de Alencar, mas é um índio que vai apresentar a beleza da nossa natureza e os ideais que ele vai incorporar como herói romântico, como verdadeiro herói romântico. E aí vocês vão lembrar do que nós já falamos aí de Rousseau, do bom selvagem, do homem que nasce puro, mas a sociedade o corrompe. O índio alencarino, o índio de José de Alencar, nos apresenta então esse herói romântico de forma bastante idealizada. José de Alencar, na verdade, foi um grande escritor e escreveu romances que contemplaram essa diversidade de temas, romances urbanos, como 5 Minutos, por exemplo, A Viuvinha, como Diva, Senhora, Lucila. Nós temos também os romances indianistas que eu acabei de mencionar, nós temos romances regionalistas e temos também os romances históricos. Ainda falando sobre romance regionalista, nós temos no regionalismo uma manifestação bastante interessante, que é a manifestação da literatura a partir de um Brasil que não era um Brasil comum para as pessoas que moravam nas cidades. Então, qual é o objetivo dos escritores ao escrever romances regionalistas? Apresentar um Brasil desconhecido, um Brasil que era caracterizado por ser uma sociedade mais patriarcal, caracterizado por ser um Brasil mais conservador, por hábitos diferentes, bem diferentes dos hábitos da cidade. E dentro desse contexto de romance regionalista, José de Alencar também produz romances que vão nos apresentar esse Brasil, que era um Brasil diferente, um Brasil que era desconhecido daquelas pessoas que moravam nas cidades. Lembrando que o público leitor dos romances românticos ainda era a sociedade burguesa, pois eles eram os que tinham acesso à escolarização dentro de um contexto no Brasil em que poucas pessoas tinham acesso à escola. Entre os romances regionalistas nós temos do próprio José de Alencar, nós temos o gaúcho, o Tronco do Ipê, nós temos o sertanejo e o romance tio, com T-I-L. Mas José de Alencar não foi o único escritor regionalista. Nós temos outros escritores regionalistas e
E essa temática é uma temática muito interessante porque ela vai apresentar à sociedade urbana aquilo que acontecia no meio rural. Vai apresentar a figura do sertanejo, vai apresentar, na verdade, os tipos que poderão ser o próprio sertanejo, o vaqueiro, por exemplo, vai apresentar esse tipo que caracteriza certas regiões do interior do país para a sociedade que mora nas cidades. Apresenta-nos também uma sociedade patriarcal, na qual a mulher assume um papel de total submissão, quer seja ao marido ou mesmo ao pai, e cujas as decisões determinam os seus destinos. É o que nós vamos ver, por exemplo, na obra de Visconde de Toné, que nós mencionamos em sala de aula, que é o romance Inocência. A figura da personagem Inocência é uma figura de uma jovem submissa às vontades do pai, submissa aos acertos, aos acordos para um casamento, e uma pessoa que acaba se frustrando porque ela não consegue tomar decisões em relação aos rumos que a sua vida deve tomar. Nós temos também como representante do regionalismo Franklin Távora, cearense também, que escreve a obra O Cabeleira. Franklin Távora, a propósito, foi um escritor que teve uma certa intriga, teve um certo desentendimento com José de Alencar numa crítica à obra de José de Alencar. Franklin Távora defendia a existência de uma literatura do norte, né? E da qual ele acreditava que José de Alencar não fazia parte. Além de Franklin Távora, nós temos Bernardo Guimarães, com a famosa Escrava Isaura e o Seminarista, ambas obras regionalistas. Portanto, nós temos no regionalismo um viés de literatura que tem como objetivo mostrar uma sociedade ou representar uma sociedade que tem costumes e tradições diferentes da sociedade urbana. Mas, para além disso, nós temos também no romance regionalista uma exaltação da natureza, uma valorização e uma idealização da natureza do nosso país, da natureza do interior, da natureza rural do nosso país. Temos ainda Minas de Prata como uma representação do José de Alencar de um romance histórico, um romance histórico, assim como temos também A Retirada da Laguna, do Visconde de Toné, que também representa um romance histórico. O que nós temos nos romances históricos é o cenário, né, o pano de fundo do romance está relacionado com um fato histórico que vai representar, ou que vai servir, como eu disse, como pano de fundo para a apresentação de um enredo, de uma ficção que vai ser criado, como é o caso, por exemplo, de Minas de Prata ou a Guerra dos Mascates, que também utiliza esse fato histórico, o conflito entre as cidades de Olinda e Recife, como pano de fundo para um romance criado aí por José de Alencar. Com isso, nós temos os romances escritos durante a escola romântica, nessa que nós conhecemos como sendo a manifestação da escola romântica no Brasil, e divididos nessas temáticas: romance urbano, romance indianista, romance histórico e romance regionalista. A próxima escola que nós vamos estudar é a escola realista. Mas antes disso, é muito importante lembrarmos que a escola romântica teve uma outra manifestação. Essa manifestação foi o teatro romântico. O teatro romântico, vamos encontrar aqui nosso material sobre o teatro romântico. O teatro romântico no Brasil teve um personagem que não foi um escritor, mas que foi de grande importância para o nosso teatro, que foi o artista João Caetano. João Caetano formou a Companhia Brasileira, formou uma companhia brasileira, sendo mais correto, uma companhia brasileira, e tinha como objetivo buscar a independência artística brasileira, evitando assim
a contratação ou buscando assim uma independência dos artistas estrangeiros que vinham para o Brasil para ensinar as diversas peças. Além disso, além de ser um promotor da arte, além de ser um promotor do teatro, ele foi um dos responsáveis pela criação da Escola de Arte Dramática. O teatro romântico no Brasil, ele vai alcançar um público muito grande, a burguesia ainda, mas um público que do qual farão parte também aquelas pessoas que não sabem ler. Então o teatro era uma forma de acesso à cultura, mesmo para aqueles que não tinham acesso à educação, o que não significa dizer que o teatro era acessível a todas as classes sociais. Na verdade, o teatro, durante muito tempo, foi acessível apenas à burguesia, porque eram eles que podiam pagar o acesso, né, aos teatros, às casas de espetáculo que foram surgindo na época e foram ficando cada vez mais elitizadas. O teatro brasileiro, portanto, ele tem dois caminhos, vai se manifestar no drama histórico e na comédia. O drama histórico vai sofrer uma forte influência das obras shakespearianas. Então o nosso teatro ele vai ter uma forte influência daquele estilo do drama shakespeariano, na construção dos seus personagens, na construção e na representação do comportamento do indivíduo. Um dos grandes nomes, ou uma das grandes peças daquela época foi Leonor de Mendonça, escrita por Gonçalves Dias. Além disso, nós temos questões sociais sendo abordadas, tanto no drama quanto na comédia. Entre os escritores que escreveram para o teatro está novamente o nosso José de Alencar, que produziu peças como O Demônio Familiar, Mãe, abordando temas sociais, as questões familiares, as intrigas, os casamentos arranjados. Álvaro de Azevedo também foi outro escritor do romantismo que produziu para o teatro, que também escreveu para o teatro, e a sua peça que nós mais conhecemos é a peça Macário, em que nós temos um personagem que vende sua alma ao diabo. Mas dentro do teatro romântico nos chama bastante atenção a figura de Martins Pena. O escritor Martins Pena escreve para o teatro, revolucionando, de certo modo, o teatro nacional. Por quê? Porque ele vai nos apresentar a comédia, e a comédia que tem ares, que tem características, que tem uma cor que é uma cor local. Que comédia é essa? É a comédia brasileira, uma comédia que se passa dentro de um contexto nacional, que se utiliza de personagens brasileiros ou de personagens com os quais a nossa sociedade estava acostumada, mas que também faz uma crítica social. Como exemplo, nós temos o Juiz de Paz na Roça, nós temos a figura do sertanejo sendo ridicularizado, opondo esse sertanejo ao homem da cidade, mas tudo com a intenção de não apenas provocar o riso, como também criticar a sociedade da época, criticando os poderes, criticando a própria burguesia. E a comédia romântica foi, portanto, a precursora dos programas humorísticos que nós temos no Brasil e caracterizando esse humor nacional. E assim nós encerramos a escola romântica no Brasil. Vimos no primeiro trimestre a primeira, segunda e terceira geração do romantismo em poesia, e agora nós vimos o romantismo se manifestando na prosa e no teatro. Na prosa com os romances urbanos, indianistas, realistas e históricos, e no teatro através do drama e da comédia. Eu espero que vocês aproveitem. A nossa aula ficou um pouquinho maior, mas eu acredito que ela será bastante útil para todos vocês. Se você quiser tirar alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário e eu respondo a você, tentando tirar alguma dúvida sobre o que nós abordamos nesse período agora da nossa literatura nacional, da nossa literatura brasileira com a escola romântica brasileira. Até a próxima aula, um abraço.